Olá, queridos cursistas! Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês para o nosso curso de Inglês Instrumental 2 e hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula. Bom, eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu e bastante ansiosos também para aprender mais sobre a língua inglesa e principalmente saber como usá-la no nosso dia a dia. Então, sintam-se bastante à vontade e eu espero que vocês gostem e aproveitem de todo o conteúdo que vai ser ministrado aqui hoje. O meu nome é Jackson Rafael e eu vou estar ministrando essas aulas de inglês instrumental para vocês. Bem, antes da gente começar a falar do conteúdo, eu gostaria de falar um pouquinho da minha formação somente para que vocês possam me conhecer melhor. Vamos lá? Bom, eu sou graduado em língua inglesa pela Universidade Estadual de Montes Claros. E no momento eu sou mestrando do programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia. Eu trabalho mais com ensino e aprendizagem de línguas. Quanto à minha experiência profissional, no momento eu tenho atuado como professor de língua inglesa em cursos livres de idiomas. Já atuei também em escolas regulares de ensino e agora eu sou docente do Instituto Federal do Norte de Minas. Bom, pessoal, o livro de inglês instrumental que vocês vão estudar agora, ele traz algumas especificações interessantes. Então, eu gostaria que vocês pudessem entender um pouco melhor sobre quais são os nossos objetivos na aula e que conteúdos nós vamos estudar. Bem, o caderno didático de vocês é dividido em conteúdos. E a cada aula eu vou apresentar aqui para vocês o conteúdo que vai ser ministrado. Então, para a nossa primeira videoaula, nós vamos estudar o seguinte. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a importância da língua inglesa no cotidiano, né? Como a gente faz uso da língua inglesa, muitas vezes sem até perceber que estamos usando, né? Então a gente vai ver como a gente pode aplicar a língua inglesa através do nosso cotidiano. Vamos falar também do inglês como idioma da globalização. Quais foram os passos que levaram o inglês a se tornar um idioma global? Né? O que levou o inglês a se tornar o idioma mais usado na era da globalização? Vamos falar também sobre endereços eletrônicos. O que é isso? Por que a gente vai falar sobre endereços eletrônicos? Bem, como vocês sabem, vocês são alunos do curso de secretariado, e vocês vão precisar em algum momento ou enviar algum e-mail em inglês ou responder a alguma pessoa usando a língua inglesa através de um e-mail. Então é importante que vocês saibam qual é a linguagem utilizada neste contexto, porque endereço, né, tem uma especificação diferente em português. Temos um vocabulário diferente, algumas palavras que têm uma pronúncia diferente, então é importante vocês saberem toda essa linguagem, todo esse contexto. Vamos falar também sobre substantivos no plural e também verificar os processos da linguagem formal e informal. Caro cursista, como vocês sabem, a cada dia a gente se depara com novas situações onde o conhecimento de inglês se torna fundamental e até mesmo uma necessidade. Então, grandes oportunidades de crescimento profissional, de aquisição de um emprego melhor, de melhores salários, estão atreladas ao conhecimento básico de inglês. Então, pessoal, não há mais como a gente negar a importância do inglês para o desenvolvimento profissional, principalmente o inglês escrito. Uma vez que constantemente vocês vão se deparar com artigos, e-mails, endereços e correspondências formais escritas todas em inglês. Então, o principal objetivo desta disciplina é ajudar você, futuro técnico em secretariado, a aprender mais sobre a língua inglesa para fins específicos. Ou seja, nós vamos tentar ajudar você, te ensinar o tipo de linguagem que você pode encontrar em algum momento da sua trajetória profissional. Muito bem, let's begin? Vamos lá? Bom, como eu disse, o caderno didático de vocês é dividido por conteúdos. E para a nossa primeira videoaula, nós vamos trabalhar classes 1 to 5, aulas 1 a 5 do seu caderno didático.
Eu sempre recomendo que vocês tenham em mãos papel e caneta para anotar tudo o que for dito aqui. E também, quanto às dúvidas, eu sugiro que vocês anotem suas dúvidas e postem-as no fórum Tira Dúvidas. Ou então, vocês podem enviar um e-mail diretamente para mim. Esse e-mail ele está disponível lá na plataforma virtual de vocês. Bom, para iniciar nossa aula de hoje, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, cursista. Por que vocês precisam estudar inglês? Em que vocês vão usar o conhecimento de vocês na língua inglesa? É para escrever uma carta? É para atender um telefone? Em que áreas dentro do curso de secretariado é importante saber uma língua estrangeira? No nosso caso, a língua inglesa. Como você pode usar a língua inglesa dentro da área do secretariado? Você já parou para pensar que praticamente todo o conhecimento global é gerado em inglês? Então, a gente percebe que de uma forma ou de outra, em quase tudo que lemos, ou quase tudo que a gente assiste na TV, quase tudo que vemos ou ouvimos, ou então falamos, a língua inglesa ela está presente. Por exemplo, um mero filme que você vai assistir no cinema, um artigo científico que você precisa ler para um trabalho de faculdade, ou até mesmo uma simples compra pela internet, você vai precisar lidar com a língua inglesa. Por exemplo, você provavelmente já usou várias palavras da língua inglesa e nem percebeu que estava usando, certo? Existem várias palavras oriundas da língua inglesa que usamos regularmente no português. Essas palavras são chamadas de estrangeirismos e algumas delas já estão tão enraizadas no nosso dia a dia que já passaram a fazer parte do nosso idioma. Muitas delas também já fazem parte do nosso dicionário. Vamos ver alguns exemplos só para vocês se situarem. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas palavras em inglês, né, que vocês provavelmente já tiveram contato. A primeira delas é muito comum, né, vocês já devem conhecer ou então usam todos os dias, a palavra internet. A segunda palavra, outdoor, que são aqueles cartazes, né, aqueles cartazes grandes que são exibidos pela cidade. Funk, que é um estilo musical. Delete. Delete, em português, quer dizer deletar. Na verdade, essa palavra, a palavra deletar do português, ela vem do próprio inglês, né? A gente acabou incorporando essa palavra no nosso vocabulário. Então, delete quer dizer apagar ou então deletar. Notebook. Essa palavra, a gente tem que ter bastante cuidado com ela, porque a gente usa de forma errada no português. A gente usa notebook para se referir ao computador, quando na verdade é uma palavra que quer dizer caderno. Para a palavra computador, em inglês, nós temos computer e laptop. Temos também a palavra site, que é bastante usual, Facebook, download, shopping, marketing, designer e hot dog. Viu só quantas palavras você provavelmente já utilizou na língua inglesa e nem se deu conta? Você sabia ainda que cerca de 370 milhões de pessoas em todo o mundo têm a língua inglesa como primeira língua ou língua materna? Existe uma estimativa de que na próxima década, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo estarão estudando inglês e cerca de metade da população mundial, ou seja, 3 bilhões de pessoas vão estar falando inglês. No próximo slide, eu vou apresentar para vocês um breve panorama dos países onde o inglês é falado. Vamos lá? Como vocês podem ver, as áreas que estão marcadas pela cor azul indicam os locais onde o inglês é o primeiro idioma e a língua oficial. Nós temos como exemplo os Estados Unidos e o Reino Unido. E também as áreas marcadas na cor azul celeste, que indicam o local onde a língua inglesa é o idioma oficial, mas não é o primeiro idioma do país, como por exemplo a África do Sul e a Índia. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, existem termos diferentes para se referir a uma língua que é utilizada em um país. Temos a primeira língua, ou língua materna,
segunda língua e língua oficial. Vamos ver agora a definição para cada um desses termos. Bom, a primeira língua, ou língua materna, é a língua que uma pessoa aprende desde criança, fala e entende sem dificuldades. Neste caso, por exemplo, nós brasileiros, nós temos a língua portuguesa como nossa primeira língua, né? A língua que a gente aprendeu desde criança, desde que a gente nasceu. A segunda língua refere-se a qualquer língua que é aprendida subsequentemente à língua materna, né? No caso, imagine você, brasileiro, né, falante da língua portuguesa, que aprendeu inglês. O inglês, então, vai ser a sua segunda língua. Língua oficial. É a língua utilizada nas atividades oficiais legislativas, executivas e judiciais de um país, expressa ou não em lei, segundo definição da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Mas vocês devem estar se perguntando, e por que a língua inglesa como idioma da globalização e não o espanhol ou o francês? Bom, devido a todo o poder econômico dos países falantes de língua inglesa, nós sentimos a necessidade de também nos comunicar na língua inglesa. Na verdade, nós somos quase que obrigados, não é mesmo? Para alguns estudiosos, o inglês ele deixou de ser um luxo para se tornar como um requisito quase que obrigatório do profissional ou de um futuro profissional. Então, o inglês ele é considerado hoje como o idioma, a língua da globalização. E para alguns estudiosos, isso se deve ao fato de que o inglês é a língua mais falada no momento. Bom, o que acontece com o inglês neste momento é semelhante ao que aconteceu com o latim na época do Império Romano ou então com o francês no século passado. Então, a língua mais falada pela maior parte das pessoas, num determinado momento do mundo, ele reflete a cultura e a hegemonia de cada época. Hoje, os Estados Unidos é quem fazem as regras do jogo, falando aí do ponto de vista econômico. Um dos maiores estudiosos de línguas, e principalmente do inglês, é um grande linguista contemporâneo, o nome dele é David Crystal, e ele afirma que nunca antes na história existiu uma língua que seja falada por tantas pessoas como primeira e segunda língua no mundo. Para vocês terem uma ideia, somente na Ásia, o número de usuários do inglês alcançou 350 milhões, quase o equivalente à soma das populações dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá. Existem atualmente mais crianças chinesas estudando inglês, cerca de 100 milhões, do que o número de crianças britânicas, cuja língua é materna e oficial. Bom, aproveitando que estamos falando da projeção do inglês no mundo, vamos conhecer agora um pouco sobre o país cujo primeiro idioma oficial é o inglês, no caso, os Estados Unidos da América. Bom, os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo, né, vindo depois da Rússia, do Canadá e também da China. O país é formado por 50 estados e pelo Distrito de Colômbia, o Distrito Federal, em que fica a capital do país, Washington, D.C. Agora eu vou mostrar para vocês algumas informações, né, específicas dos Estados Unidos, somente para vocês se situarem melhor. Vamos ver o próximo slide. Bom, aqui nós temos algumas informações, somente algumas especificações dos Estados Unidos, né? Vou falar cada uma delas para vocês. A primeira é location. Bom, os Estados Unidos estão localizados na América do Norte, North America. Life expectancy. A expectativa de vida neste país é de 77,43 anos. Capital City. A capital do país é Washington, D.C. Currency. Currency quer dizer moeda, né? Ou seja, a moeda que é utilizada naquele país. Então, nos Estados Unidos, a moeda é o dólar. Main cities. Quais são as cidades principais dos Estados Unidos? Nós temos aí New York, Los Angeles, Chicago,
San Francisco. E temos também informações sobre a religião, religion. No caso, temos as religiões protestante, Roman Catholic, a religião católica romana, Judaism, que é o judaísmo, Muslim, que é a religião muçulmana, e Mormon, que é o Mormon. Os Estados Unidos têm uma das economias mais poderosas do mundo. São muito ricas em indústrias que representam grande parte da economia do país, mas também inclui outros serviços que são bastante lucrativos, como serviços financeiros, cuidados com a saúde, educação e turismo. E por falar em turismo, os Estados Unidos eles têm os destinos turísticos mais procurados do mundo e é o terceiro país mais visitado no mundo também, ficando atrás apenas da Espanha e da França. A cidade de Nova York, por exemplo, é uma das maiores e mais influentes cidades do planeta, atraindo turistas de todas as partes do mundo. É muito conhecida por possuir alguns dos principais símbolos e pontos turísticos do país, como, por exemplo, a Estátua da Liberdade, que provavelmente vocês conhecem, o Empire State Building e o Central Park. Além da tradicional e famosa Wall Street, esta rua é considerada o coração financeiro da cidade e é nela que se localiza a Bolsa de Valores de Nova York, a mais importante dos Estados Unidos e também uma das mais importantes do mundo. Bom, pessoal, agora que já falamos e já nos situamos em relação ao inglês e sua expansão pelo mundo, chegou a hora de falarmos um pouco sobre o uso do inglês, ou seja, em que situações nós vamos usar a língua inglesa e como devemos nos preparar para ela. Por exemplo, uma simples visita a um shopping é um bom exemplo aí de como o inglês ele está mais perto do que você imagina. Vamos pensar agora que palavras em inglês podemos encontrar no shopping. A palavra isolada shopping é apenas um verbo que designa o ato de comprar. Então, por exemplo, quando eu falo assim, I like to go shopping on the weekends. Eu gosto de fazer compras nos finais de semana. No entanto, na língua portuguesa, nós utilizamos essa palavra para se referir ao local onde fazemos compras. Por exemplo, eu gosto de ir ao shopping nos finais de semana. Então, quando vocês forem perguntados em inglês o que vocês vão fazer no fim de semana, vocês podem dizer I am going to the shopping mall ou I am going to the mall. Vamos pensar agora em outras palavras que podemos encontrar no shopping. Por exemplo, a palavra McDonald's. Tenho certeza que você já conhece. Burger King. Toilet. Toilet quer dizer banheiro. Geralmente, essa expressão é utilizada para locais públicos. Temos também a expressão on sale. Com certeza você já deve ter visto isso exposto em alguma vitrine de alguma loja. Também é muito comum e quer dizer promoção. Vamos ver agora outras situações em que o inglês também é bastante utilizado. Vamos ver o slide a seguir e aproveite para anotar tudo que estiver no slide para enriquecer o seu vocabulário. Vamos lá? Bom, aqui nós temos algumas situações em que o inglês é bastante utilizado. A primeira delas, in business, nos negócios, nas transações entre empresas, principalmente em empresas multinacionais, o inglês é bastante utilizado. On technologies, nas tecnologias, a gente tem contato sempre com novas tecnologias e geralmente todas estão em língua inglesa. In communications, nas comunicações, é a língua, como eu falei, o inglês é a língua mais falada no mundo hoje, é a língua que as pessoas usam para se comunicar em diferentes países. In world conferences, nas conferências mundiais, a língua inglesa é sempre a primeira língua a ser falada. In entertainment, nos entretenimentos. In airports and air traffic controls, nos aeroportos e controles de tráfego aéreo. In international competitions, nas competições internacionais, como por exemplo, Olimpíadas. In music, na música também.
e in advertising, na propaganda. Bom, vimos aqui várias situações em que o inglês é constantemente utilizado e agora eu gostaria de convidar você, cursista, a pensar num meio de comunicação que se tornou um facilitador, né, na comunicação mundial e com certeza você já deve ter utilizado. Acredito que todos vocês têm uma conta de e-mail, certo? Bom, a palavra e-mail é uma abreviação de electronic mail, ou seja, correio eletrônico. Esse termo e o próprio e-mail, como a gente conhece hoje, eles foram inventados por Ray Tomlinson, que foi um programador dos Estados Unidos. Em 1971, Ray usou o ARPANET, que é a rede de computadores que deu origem à internet, como a gente conhece hoje, para fazer serviços de leitura e envio de mensagens simples. No início, o e-mail ele teve a função de trocar mensagens simples entre usuários da ARPANET, como se fosse o SMS que a gente tem hoje, que a gente usa nos nossos celulares. Conforme o sistema ele foi evoluindo, né, a possibilidade de mandar mensagens maiores foi também aumentando. E assim, o e-mail começou a ser mais visto como um correio eletrônico de fato. O primeiro e-mail gratuito foi o Hotmail, feito por um indiano chamado Sabir Bhatia. A intenção dele era de criar um e-mail baseado na web. Então, dessa forma, qualquer um poderia acessar o seu correio eletrônico de qualquer computador. Atualmente, o envio de e-mails está cada vez mais moderno e enviar documentos, enviar fotos tornou-se muito mais prático, bastando apenas juntar tudo em um arquivo e anexá-lo à mensagem. Agora, você já parou para pensar no que você vai fazer quando você precisar enviar um e-mail de inglês? Ou então, como dizer o seu e-mail, endereço de e-mail em inglês? Você já parou para pensar nisso? Vamos começar agora esse tópico falando dos componentes que constituem um endereço de e-mail. Existem algumas simbologias que são comuns em endereços de e-mail e que apresentam uma pronúncia totalmente diferente do português. Vamos ver a primeira. Como você pode perceber, ao utilizar um endereço de e-mail, todos eles têm o símbolo da arroba, né, que é aquele pequeno a. A arroba, como a gente conhece hoje, ela nasceu no século XVI, na cidade de Florença. Na época, ela era usada como símbolo para representar uma medida, uma unidade de medida, porém, com o passar do tempo, esse símbolo foi caindo em desuso e hoje o símbolo ainda tem o nome de uma unidade de medida apenas nos idiomas português e espanhol. Em tempos modernos, a arroba virou propriedade dos contadores e foi por esse motivo que o sinal entrou para o teclado básico das máquinas de escrever em 1885. Mas foi apenas no fim do século XX que esse símbolo virou ícone da era digital através da criação do e-mail, e a arroba foi o símbolo escolhido para ligar os endereços de e-mail. Bom, uma das razões para a escolha desse símbolo nos e-mails foi pelo fato de que já existia esse símbolo nos teclados dos computadores, mas ele não tinha uma função específica. Outro motivo foi pela forma em que os falantes de língua inglesa o pronunciam. Em inglês, a arroba se pronuncia at. A palavra at, em inglês, é uma preposição de lugar, ou seja, de onde algo ou alguém está. Então, no inglês, vai ficar da seguinte forma. Vamos ver no slide. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma frase, né, de um e-mail. Está escrito o seguinte: o usuário fulano de tal está no provedor X. Então, aqui, o at, ele dá uma ideia de localização. Por exemplo, fulano de tal at provedorx.com. Nesse caso, fulano de tal está utilizando o e-mail do provedor X. Assim como existem outros tipos de provedor de e-mail, como por exemplo, o Hotmail ou o Gmail. Então aqui nós temos o exemplo de um e-mail, né, do Pedro. Aí vai ficar da seguinte forma: pedroazevedo@gmail.com. Isso significa que o usuário Pedro está utilizando o e-mail do provedor Gmail.
Então, pessoal, o at é só um exemplo de algumas simbologias que são bastante usadas no mundo digital. Temos vários outros exemplos. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, o ponto em inglês, quando estamos falando de e-mail, ele é pronunciado como dot. Então vai ficar assim: Pedro Azevedo @gmail.com. Aquele outro ponto que a gente usa nos textos, né, quando a gente está digitando um texto no Word, ele é pronunciado como period e não dot, ok? Vocês precisam ficar atentos a isso. São contextos diferentes e existe uma palavra para cada contexto. Temos também o pound sign, que é o jogo da velha, que a gente chama em português. Aquela barrinha que fica inclinada para a direita é chamada de forward slash, e aquela outra barrinha inclinada para a esquerda é o backslash. Dash é aquele tracinho do computador, né? Em português geralmente a gente chama de hífen. E também temos o underscore, que é aquele tracinho, aquele pequeno traço que fica na parte mais inferior, mais embaixo. Em inglês nós dizemos que é o underline, né? Então, pessoal, esses são alguns exemplos somente para vocês se situarem no uso do e-mail. Então, toda vez que você quiser perguntar o e-mail de alguém, você deve dizer: What's your email address? Daí você pode responder: My email address is pedroazevedo_2016@gmail.com. Viu só como é fácil? Agora que já aprendemos como dizer o nosso e-mail em inglês, é muito importante que pratiquemos a linguagem utilizada nesse contexto. Imagine que você, enquanto profissional, precise anotar dados em inglês de uma pessoa, ou pelo menos tenha que pedir o e-mail dela. Sempre que fazemos uma compra pela internet, por exemplo, é preciso fornecer informações cadastrais ao site para que eles possam te enviar o seu produto, não é mesmo? Agora, se você fizer uma compra em um site em que a língua esteja totalmente em inglês, como é que você vai fazer? Então, vamos aprender agora como preencher algumas informações pessoais em inglês. Eu peço novamente que você tenha papel e caneta em mãos e anote tudo para enriquecer o seu vocabulário, ou então, se preferir, você pode consultar a página 270 do seu caderno didático. Vamos lá? Bom, aqui algumas informações pessoais, né, que geralmente são pedidas em algumas situações. A primeira delas, first name. O que quer dizer first? First, primeiro. Name, nome. Então, nesse caso, é o primeiro nome. Vamos dar aí o exemplo do Pedro novamente. O primeiro nome dele é o Pedro. Last name. O que quer dizer last? Último. Então, aí vai ficar o último nome, né? Ou então sobrenome. O último nome do Pedro é Rezende. Phone number. O seu número de telefone. No caso aí nós temos o exemplo de 555-889. Street address. O endereço, né? O nome da sua rua. Aí eu coloquei o exemplo de Washington Levine Avenue. Number. O número da sua residência. 45. Neighborhood. É o bairro, né? Onde você mora. Aí o exemplo do Brooklyn. City, a sua cidade, New York. Country, nós temos o exemplo aí dos Estados Unidos da América. Postal Code, que é o código postal da sua cidade. Aqui no exemplo nós temos 289876. E por último, email address. What's your email address? Pedro Rezende 2016@gmail.com. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho, mudando um pouco de assunto, do plural dos substantivos. Você sabe o que é um substantivo? Bom, substantivos são palavras que nomeiam seres, né, que dá nome a lugares, que dá nome a qualidades, a sentimentos, noções, entre outras coisas.
Os substantivos, eles podem ser flexionados em gênero, ou seja, masculino e feminino, número, singular e plural, e também podem ser flexionados em grau, ou seja, no grau diminutivo ou então na sua forma normal e também no grau aumentativo. Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar especificamente dos substantivos e sua flexão de número, ou seja, plural e o singular. Bom, o plural dos substantivos em inglês segue uma regra diferente do plural dos substantivos em português. É claro que existem algumas correspondências, como por exemplo, algumas palavras em inglês você vai apenas acrescentar o S para formar a forma do plural. O mesmo pode acontecer em português. Por exemplo, a palavra casa em português. O plural da palavra casa é casas. Então aí a gente apenas acrescentou o S ao final dessa palavra. No inglês, a palavra casa se diz house. Para formar o plural dessa palavra também é preciso apenas acrescentar o S. Neste caso, vamos ter a palavra houses. Bom, esta é apenas uma das regras do inglês para a formação do plural dos substantivos. Nós vamos ver agora alguns exemplos somente para ficar um pouco mais claro. Bom, a semelhança do português, a maioria dos substantivos tem seu plural formado a partir do acréscimo de S, ao singular. Por exemplo, a primeira palavra que a gente tem aqui, book, que quer dizer livro, né? A forma do plural vai ficar books. Cat, que quer dizer gato, a forma do plural, cats. Computer, computador, no plural temos computers. Cup, copo, plural vai ficar cups. Garden, jardim, o plural vai ficar gardens. Sweatshirt, blusa de moletom, blusa de frio, vai ficar no plural sweatshirts. Table, vai ficar tables, quer dizer mesa. E week, que quer dizer semana, vai ficar weeks. Bom, pessoal, essa é a regra geral para a formação do plural dos substantivos em inglês. Como vocês sabem, porém, sempre existem exceções, né? Vamos ver agora quais são elas e como elas funcionam. Bom, a primeira regra dessas exceções diz o seguinte: nouns ending in a consonant plus y, drop the y and add ies. Então, os substantivos que terminam em y, mas que são precedidos de uma consoante, é necessário que se elimine o y e adicione ies. Então, por exemplo, para a palavra party, que quer dizer festa, a forma no plural vai ficar parties. Você vai retirar o y e acrescenta o ies. O mesmo vai acontecer para a palavra lady, que quer dizer dama, né? O plural de lady, você vai ter que retirar o y, porque ela é precedida de uma consoante, e vai acrescentar ies. Então vai ficar ladies. O mesmo acontece para cidade, que quer dizer, em inglês nós dizemos city. Vai ficar então cities. Agora o segundo quadro. Bom, nesse segundo quadro nós temos outra regra. Nouns ending in a vowel plus y, just add s. Neste caso, para as palavras que terminam em y, mas que são precedidas de uma vogal, você apenas acrescenta o s. Então, no primeiro exemplo, a palavra boy é uma palavra que termina em y, mas que é precedida de uma vogal, no caso, a vogal O. Então, eu só vou acrescentar o S. A forma no plural, então, de boy vai ficar boys. O mesmo acontece para a palavra key, que quer dizer chave. Vai ficar keys. E também para a palavra tray, que quer dizer bandeja. Vai ficar trays.
Outra exceção são os substantivos que terminam em F ou FE. Neste caso, você deve eliminar o F ou FE e você vai adicionar a terminação VES. Então, a forma no singular da palavra esposa em inglês, por exemplo, é wife. Já a forma no plural vai ser wives. Neste caso, você retira o FE e acrescenta VES. O mesmo vai acontecer para a palavra knife, que quer dizer faca. O plural de knife, knives. Também para a palavra half, que quer dizer metade. Vai ficar halves. Também para a palavra self, que quer dizer próprio, e vai ficar selves. E além dessas regrinhas, pessoal, nós temos também as palavras que não entram em nenhuma dessas regras. Como, por exemplo, aqui no último quadro, nós temos a palavra man, no singular, e o plural é man. Woman, no singular, e o plural de woman é women. Child, que quer dizer criança, vai ficar children, crianças. Ox, boi, fica oxen. Foot, que é o pé, vai ficar feet. Tooth, dente, fica teeth, no plural. Goose, que quer dizer ganso, vai ter a forma no plural de geese. Mouse, rato, fica mice. Louse, que quer dizer piolho, fica lice. E die, que quer dizer dado, vai ficar dice. Então, pessoal, nessa unidade sobre plural dos substantivos, é importante você observar o uso dessas palavras, como elas são usadas no plural e no singular, e saber também identificar quando essa palavra ela está no plural, mesmo que ela não tenha o S no final, como é o caso das exceções que foram apresentadas. Outro critério importante para saber identificar o substantivo no plural, em inglês, é saber identificar o substantivo em uma frase. Mesmo sem conhecer as palavras de um texto, é muito fácil identificar os substantivos. O que vocês precisam ter em mente é o seguinte, que todo substantivo ele deve vir acompanhado de um determinante. Então, precisamos conhecer esses determinantes e o valor que é dado ao substantivo. Dessa forma, toda vez que encontrarmos um desses determinantes, saberemos que existe um substantivo próximo. Há vários determinantes na língua inglesa, como por exemplo, numerais, artigos, artigos definidos e indefinidos, pronomes possessivos, entre outras coisas. Então, por exemplo, sempre que encontrarmos a frase The monkeys were eating bananas, o artigo definido, o artigo the, ele está determinando o substantivo, que no caso dessa frase é monkeys. Como saber então se o substantivo está no plural ou singular? Bom, primeiro você deve observar o substantivo, nesse caso é monkeys. Repare que ele termina em S, e isso já sugere que o substantivo está no plural. Porém, quando o substantivo não termina em S, é possível identificar se está no plural observando o verbo. Assim como no português, o verbo ele deve concordar em gênero, número e grau. Então, por exemplo, o verbo were é a forma no passado do verbo to be e só é utilizado para as pessoas no plural, o que vai sugerir, então, que o substantivo também deva estar no plural. Bom, depois da gente ter visto tudo isso, é interessante que a gente pratique também. Tá? Então vamos praticar agora tudo que a gente aprendeu. Papel e caneta na mão para anotar as dúvidas e também para anotar as novas palavras e incorporá-las ao seu vocabulário. Vamos lá? Bom, atenção agora para as formas no singular e plural dos substantivos abaixo. Repare que a formação do plural de algumas palavras é diferente e devem atender às regras que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Para a palavra family, é uma palavra que termina em Y, como eu disse,
Terminou em Y e é precedido de uma consoante, você elimina o Y e acrescenta IES. Então, family vai ficar families. O mesmo vai acontecer para baby. A forma no plural é babies. A próxima palavra, key, é uma palavra que terminou em Y, mas que é precedida de uma vogal. Então, o plural é formado da seguinte forma, apenas acrescentando o S. Vai ficar, então, keys. A palavra thief, que quer dizer ladrão. Né? Como eu disse, palavras terminadas em F, né? Substantivos terminados em F, você elimina o F e acrescenta VES. Então, para thief, a gente vai usar thieves. Child é uma palavra que não vai entrar em nenhuma dessas categorias, então a forma no plural dela é irregular. Para child, que quer dizer criança, nós temos children. Fireman também é outro exemplo desta exceção. Para fireman, a gente vai usar fireman. Fireman quer dizer bombeiro. Mouse, outra exceção, vai ficar mais. Para fly, nós temos novamente uma palavra terminada em Y, vai ficar flies. Foot, vai ficar feet. Life, lives. E leaf, que quer dizer folha, vai ficar leaves. E por último, temos a palavra secretary. A forma no plural vai ficar secretaries. Bom, pessoal, o nosso próximo tópico que vamos estudar agora refere-se ao uso da linguagem. Né? Como vocês podem perceber, no seu dia a dia, a gente tende a utilizar a língua de formas diferentes. Então, a maneira que eu converso com um amigo próximo, bem próximo de mim, por exemplo, não é a mesma maneira que eu vou conversar com meu chefe no meu local de trabalho. São situações distintas e que necessitam de uma adequação da nossa linguagem. Mas o que é a linguagem? Bom, a linguagem é a capacidade que o ser humano tem de interagir com seu semelhante por meio da palavra, seja ela oral ou escrita, seja também através de gestos, de expressões fisionômicas, de imagens, de notas musicais, entre outras coisas. O uso da linguagem sempre vai objetivar a produção de sentido, ou seja, o entendimento entre os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão interagindo no contexto discursivo. Para isso, o processo de adequação linguística é fundamental. A linguagem ela não pode ser utilizada sempre da mesma forma, já que o contexto, os interlocutores e o objetivo da mensagem são alguns dos fatores que influenciam a forma como ela deve ser usada. Ela também não deve ser classificada como certa ou errada, mas como adequada ou inadequada. Então, é sempre bom mantermos em mente que não existe uma forma errada de falar, mas maneiras inadequadas de aplicar a linguagem em algumas situações. No processo de adequação da linguagem, além dos fatores que foram mencionados, é preciso diferenciar e caracterizar a linguagem culta e a linguagem coloquial. Vou apresentar para vocês agora a diferença entre essas duas terminologias. Bom, o primeiro exemplo é sobre a linguagem coloquial, ou linguagem informal, ou também a linguagem popular. E é uma linguagem que utilizamos no nosso cotidiano, né? Não exige a observação total da gramática, não há uma preocupação tão grande quanto com a gramática, e que permite maior fluidez na comunicação verbal. Na linguagem informal, a gente tem o uso bastante de gírias, né, e algumas expressões simplificadas ou abreviadas de certas palavras. Aí aqui a gente tem algumas características da linguagem informal ou coloquial. É uma variante espontânea, é a linguagem utilizada em relações informais, sem preocupações com as regras da gramática normativa, né, são aquelas que dizem respeito às regras da língua. A presença de coloquialismos, que são expressões que são próprias da fala.
Por exemplo, quando eu falo assim, pega leve, ou então se toca, tá rolando, entre outras expressões. Também é marcada pelo uso de gírias, né, uso de formas reduzidas ou contraídas. Por exemplo, quando eu falo assim, pra, que é a forma contraída de para, se, que é a forma contraída de você, e peraí, que é a forma contraída de espera aí, ou espera um momento. O uso de agente no lugar de nós é uma situação muito comum. O uso frequente de palavras para articular ideias, tipo assim, aí, então, entre outras expressões. Já a linguagem formal, ou linguagem culta, é aquela que obriga o uso das normas gramaticais utilizadas, principalmente em textos acadêmicos, ou então em textos oficiais, textos comerciais e profissionais. Ela é usada em situações formais e documentos oficiais, tem uma maior preocupação com a pronúncia das palavras também. Há uma preocupação com o uso da norma culta, ou seja, falar corretamente, escrever corretamente. Não há presença de gírias, né? O contexto não permite o uso de gírias, principalmente na linguagem escrita. E é a variante de prestígio, né? Aquela que é elencada como a variante prestigiada num determinado contexto linguístico. Bom, assim como no português, no inglês também é necessário haver uma adequação do nosso discurso. Existem frases no inglês que são bastante informais e que só devem ser utilizadas em contextos específicos. Por exemplo, o tipo de linguagem que você utiliza ao enviar um e-mail para um amigo não é a mesma para enviar a um professor ou ao seu chefe, por exemplo. Vamos ver agora 2 exemplos somente para ficar mais claro essa questão da linguagem formal e a linguagem culta. Linguagem informal e linguagem culta. Vamos lá. Bom, aqui nós temos 2 exemplos de e-mail. Um vai descrever um contexto formal de inglês e o outro um contexto mais informal. O primeiro e-mail diz o seguinte: Dear Mr. Smith, I'm writing because I need you to confirm the date of my English test. I am looking forward to hearing from you. Best regards, Pedro. Então, aqui, como vocês podem ver, o próprio texto apresenta elementos que são caracterizados pelo contexto. Então, vamos lá. Quando eu falo assim, Dear Mr. Smith, a palavra Mr. é bastante formal em inglês e quer dizer senhor. Geralmente, essa terminologia é usada em escolas, ou com professores, ou então no trabalho com funcionários, com seu chefe. Bom, o e-mail ele vai dizer o seguinte: Caro Sr. Smith, estou escrevendo porque preciso que você confirme a data do meu teste de inglês. Estou ansioso pela sua resposta. Meus cumprimentos. Pedro. Bom, no final do e-mail, você pode perceber que Pedro usou a expressão best regards, que quer dizer com meus cumprimentos. Então, esta é uma frase bastante típica de contextos formais de uso da linguagem. Já o segundo e-mail apresenta um conteúdo diferente. Ele diz o seguinte: Hi Pedro, how are you doing? I need to talk to you about our trip to England. Did you buy your tickets? I'm really excited for it. See you, Jeff. Bom, logo no início do e-mail, nós temos as expressões hi e how are you doing. São expressões bastante típicas de um contexto em que não há preocupação com formalidades, como uma conversa entre amigos, por exemplo. A expressão how are you doing, em português, corresponde a um cumprimento e quer dizer, e aí, como você está? Ou então, como vai você? Aí, seguindo a tradução do e-mail, diz o seguinte: eu preciso falar com você sobre a nossa viagem para a Inglaterra. Você comprou as passagens? Estou bastante animado. Jeff. Bom, Jeff termina o e-mail dizendo o seguinte: see you, que é uma simples maneira de dizer até mais, até logo, ou então te vejo mais tarde. Expressões bastante informais.
Viu só como é fácil perceber essas diferenças? Outro caso bastante comum de variação no uso da linguagem é o uso de expressões para confirmar aquilo que estamos falando. Por exemplo, quando eu digo, hoje está muito quente, né? Amanhã vai chover, né? Essa expressão, né, é um uso muito coloquial da linguagem, uma linguagem muito informal. No inglês, nós temos o mesmo caso. Nós podemos usar uma expressão parecida para confirmar uma ideia. Vamos ver os exemplos. Em inglês, você pode usar uma expressão que corresponde ao verbo usado na frase, ou você pode simplesmente usar right. Então, por exemplo, you love Brazil, right? Right significa certo, correto. Mas nesse caso, nesse tipo de expressão, você pode traduzi-lo como né. A expressão né, em português, pessoal, é bastante informal. Então você deve evitar utilizar em ambientes muito formais, que requerem outro tipo de linguagem. Porém, em inglês, o uso do right, que corresponde ao né, não sofre essa distinção. Ela pode ser usada em ambientes formais ou informais, apenas para confirmar uma afirmação. Então, quando eu digo I am prettier than her, right? Eu sou mais bonita do que ela, certo? Então, aqui, nós estamos apenas confirmando uma informação. Bom, na aula de hoje, pessoal, discutimos a importância do inglês, a importância da língua inglesa no nosso cotidiano e como estamos rodeados pelo seu uso implícito. Aprendemos também sobre quais países têm a língua inglesa como língua oficial ou segunda língua e como o inglês se tornou a língua da era da globalização. Aprendemos ainda sobre como dizer um endereço de e-mail em inglês e a linguagem relacionada nesse contexto. Por fim, discutimos um pouco sobre como é formado o plural dos substantivos em inglês e o uso da linguagem coloquial ou da linguagem formal também na língua inglesa. Agora, para praticar e refletir sobre o que foi aprendido nesta teleaula, vamos fazer uma atividade de revisão de conteúdo. Para a realização dessa atividade, vocês irão trabalhar em duplas. Para isso, vocês podem usar papel e caneta, se quiserem anotar, e vocês vão discutir as seguintes questões. Qual a importância do inglês em sua vida? Você faz uso da língua inglesa em seu dia a dia? Como e por quê? Caro cursista, não se esqueça que a aprendizagem de uma língua estrangeira ela requer um esforço e comprometimento muito grande da nossa parte. Então, sempre que você puder, busque ter contato com o inglês, seja através de músicas, filmes, seriados, enfim. Tudo que vocês puderem usar a favor da sua aprendizagem vai te ajudar bastante no futuro. A aprendizagem de uma língua inglesa requer muita prática, então pratiquem sempre que puderem. Bom, pessoal, a nossa primeira teleaula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham aproveitado e absorvido bastante conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar no fórum Tira Dúvidas, ou então entre em contato com seu tutor, ou também vocês podem me enviar um e-mail através do e-mail que eu deixei disponível no AVA. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima. See you guys. Bye bye.